Eu vi hoje de manhã, senhor presidente, que nós estamos em vias já, com o Senado praticamente concluindo, a peça orçamentária do ano que vem. E aí nos preocupa muito o debate a respeito do déficit zero. Déficit zero é uma fantasia que, de certa forma, foi criada para nós respondermos ao mercado financeiro, para nós respondermos aos rentistas, para nós respondermos àqueles que dizem que acima da população tem que estar o lucro de poucos segmentos. E aí essa casa insiste em fazer um orçamento, a meu ver, absolutamente artificial quando fala em déficit zero no ano que vem. Nós sabemos que o déficit desse ano já está em mais de 0,5%, 0,75%, podendo chegar a 1,5%, 1,5%, com cerca de 200 bilhões de reais, 180 bilhões de reais. Ora, falar em déficit zero e aprovar como foi feito aqui, desoneração da folha, que gera 30 bilhões de reais de impacto, outras desonerações que geram 20, 30 bilhões, um orçamento impositivo que faz com que todos os anos cerca de 35 a 40 bilhões de emendas tenham que ser pagas. Não bate, senhor presidente. Não é coerente que a mesma casa que fala que tem que ter déficit zero porque é preciso economizar, a mesma casa insiste em fazer agora um processo onde as emendas, além daquelas que já tem, lembrando que há pouco menos de 10 anos, aqui nessa casa, além de não ser impositivo, o orçamento não passava de 1, 2, 3 milhões de reais por deputado. Hoje chega a 40 milhões de reais. Hoje nós temos um orçamento impositivo, ou melhor, um orçamento de emendas impositivas que leva 35 a 40 bilhões de reais todos os anos do orçamento federal. Mais ainda, agora se discute a possibilidade que as comissões tenham emendas e essas emendas também sejam impositivas. Aí não tem pé nem cabeça. É uma coisa absurda você dizer para a população que você elegeu um governo, mas que, de fato, quem determina a política econômica é um outro grupo. Na prática, não é só a Câmara e o Senado, é um outro grupo que pressiona, inclusive prefeitos, vereadores, que pressiona para que tenha emenda. As emendas fracionadas, senhor presidente, da forma como estão hoje, não permitem que você tenha um projeto estrutural. 50 bilhões de reais de um lado e falar em déficit fiscal zero do outro é uma piada, não existe, não há como. Então, ou a Câmara abre mão do orçamento impositivo, ou ela concorda que não é possível nós termos déficit zero. Ou a Câmara diz, através da sua mesa, através da sua eleição, através de nós deputados, que não é possível que comissões, as 15, 16 comissões, tenham um orçamento de emendas e essas emendas sejam impositivas, isso não é possível, ou então a gente faz isso, ou continua fazendo essa fantasia. Alguém acredita que o déficit zero vai acontecer no ano que vem? Com contingenciamento, aí sim, de despesa de saúde, de despesa de educação, de infraestrutura, de Minha Casa Minha Vida. A população, mais do que querer uma emenda de um deputado, precisam, mas mais do que precisar de uma emenda de deputado, ele precisa de um projeto estruturante, ele precisa de uma rodovia, ele precisa de um grande hospital, ele precisa de um processo de saúde, ele precisa de uma estrutura de educação, e isso não é feito da forma como o orçamento está hoje, que virou um Frankenstein. Por isso, senhor presidente, eu sou totalmente contrário que se faça esse debate de ter o déficit zero artificialmente para que no ano que vem, nós comecemos a viver contingenciamentos que vão implodir a política econômica, vão implodir inclusive aqui dentro do Congresso e vão implodir todo o projeto de 4 anos do presidente Lula e do governo do PT. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.